próxima ferramenta que nós temos aqui, já estudamos o agendador de tarefas, agora vamos para outra ferramenta, vamos falar do desfragmentador de disco, tarefa bem importante aí utilizada dentro do Windows. Deixa eu te mostrar aqui que eu trouxe a ideia do desfragmentador para a gente discutir um pouquinho. Quando nós acessamos o desfragmentador de disco, essa ferramenta serve para reorganizar a estrutura de armazenamento de dados na unidade, permitindo um acesso mais rápido aos arquivos. Vamos observar como isso acontece na prática. Por que o desfragmentador tem a ideia de reorganizar a estrutura de armazenamento de dados na unidade, permitindo um acesso mais rápido a esses dados? A ideia, para entender, eu trouxe aqui a imagem de como se a gente estivesse entendendo um pouquinho como os dados são armazenados lá na unidade. Por exemplo, como os dados são armazenados no disco rígido do teu computador, lá no HD. Esses dados são armazenados em pequenas porções que nós chamamos de setores. Então tu imagina que os dados armazenados no meu disco rígido estão armazenados em setores não contíguos, em setores distantes entre si. Como esses dados estão armazenados em setores não contíguos, em setores distantes, para o sistema acessar dados nessa unidade, ele tem que pegar parte dos dados nesse setor, parte dos dados nesse outro setor, nesse outro. Claro, como ele está tentando acessar dados em setores não contíguos, em setores distantes, o acesso a esses dados e a esses arquivos vai ser muito demorado para o sistema, quer dizer, ele vai levar muito tempo para acessar esses dados. Isso porque esta unidade que eu estou demonstrando representa uma unidade fragmentada, está em fragmentos. Quer dizer, os dados estão em setores não contíguos, em setores distantes entre si. E aí eu resolvo passar a ferramenta do sistema chamada desfragmentador de disco. Qual é a ideia dessa ferramenta chamada desfragmentador de disco? É reorganizar essa estrutura. Então vamos passar agora, acompanha comigo. Quando eu passar o desfragmentador de disco, a unidade foi reorganizada. Observa, ele reorganizou a estrutura de armazenamento de dados na unidade, permitindo agora dados em setores mais contíguos e com isso um acesso mais rápido a esses dados. Essa é a ideia do desfragmentador. Observa, aqui é a unidade fragmentada. Quando eu passo o desfragmentador, ele reorganizou a estrutura de armazenamento de dados, agora os dados ficaram em setores mais contíguos e, obviamente, agora é muito mais rápido para o sistema acessar os arquivos nessa unidade, onde os dados estão em setores contíguos, quer dizer, desfragmentados. Então, a ferramenta desfragmentador de disco aqui citada, que eu estou mostrando aí na tela para ti, permite justamente realizar esse processo de desfragmentação, deixando um acesso mais rápido aos dados. É claro que para que tu utilize essa ferramenta, a unidade tem que apresentar um certo nível de fragmentação, que não é o meu caso. Observa ali na imagem, a unidade C, 0% fragmentado. Quer dizer, no meu caso, a unidade não está fragmentada, então eu não preciso passar o desfragmentador. Ele inclusive tem um botão aqui chamado analisar disco para verificar se realmente é necessário passar o desfragmentador. Lendo aqui ele diz, apenas os discos que podem ser desfragmentados são mostrados. Embaixo ele comenta, para determinar melhor se os discos precisam ser desfragmentados agora, é necessário analisá-los primeiro. Então tu clica em analisar disco para verificar se é necessário ou não passar o desfragmentador de disco. Isso porque essa operação é uma operação demorada, leva tempo e tem que ser feita com critério. Ferramenta, então, desfragmentador de disco, bem importante aí nas ferramentas que nós estudamos.